coloca, Pai, as tuas palavras sobre os meus lábios. Em nome de Jesus. Fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deixa sentar. Aleluia. Irmãos, quando eu comecei a estudar essa palavra, eu comecei a olhar também para a vida de um homem chamado Jeremias e comparei com a vida de Ezequiel. Eu estudando essas duas palavras, eu tentava entender como Deus chama um homem, em que tempos Deus chama um homem e como Deus levanta um homem. Mas por que nessa palavra é porque na maioria das vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro e os profetas já se calaram, o povo de Deus já se rendeu. O povo já está com medo de abrir os lábios e dizer o que Deus manda, ou até mesmo de ouvir a voz de Deus. O povo já está com medo, já não dá mais lugar para Deus. Quer nem saber da voz de Deus na maioria das vezes. Às vezes queremos ser abençoados por Deus, queremos ser levantados como profeta, queremos até ser uma bênção dentro da casa de Deus, mas queremos ser levantados do nosso jeito, da nossa maneira. E eu estudando essas duas palavras, eu pude entender que quando Deus quer me levantar como profeta, quando Deus quer te levantar como profeta, não é da minha maneira, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito que Deus quer, é como Ele age. Glória a Jesus. Não adianta nós queremos antecipar as coisas, não adianta nós queremos fazer do nosso jeito, é da maneira que Deus chama, e Deus não chama profeta de qualquer jeito, e Deus não vai falar conosco de qualquer jeito, nós temos que ter uma posição. É verdade. Olhando a vida de Ezequiel, olhando quando Ezequiel ouve a voz do Senhor, eu pude entender que Ezequiel ouvir a voz do Senhor em um tempo difícil, em um tempo de cadeia que ele tinha sido levado a cativo. Eu pude entender que Ezequiel ouvir a voz do Senhor em um tempo que tudo estava difícil para ele, que tudo estava difícil para aquela nação. É tanto que se estudarmos essa palavra, nós vamos ver que os ossos são comparados ao povo. Então entendemos que Ezequiel foi levantado ao meio daqueles que estavam caídos, ao meio daqueles que estavam deitados. É verdade. Através dessa palavra, irmãos, nós entendemos então que um profeta é levantado, sabe para quê? É para restauração. Se você Aleluia. é profeta, meu querido, entenda que Deus vai te levantar. Aleluia, não é para você ser exaltado sobre si mesmo, mas para você fazer a diferença e ajudar com quem Glória a Jesus. Quantas vezes queremos ser levantados, queremos ser erguidos, mas queremos guardar para nós o que Deus tem nos dado. Ezequiel foi levantado naquele tempo, naquela situação que ele estava, mas para ajudar, para ser um canal de bênção no meio daquele povo. A palavra de Deus fala que no meio do tempo difícil, Ezequiel consegue ouvir a voz de Deus. Enquanto todos estavam prostrados, estavam sendo considerados como mortos, Ezequiel consegue ouvir a voz de Deus. Meu querido, eu quero perguntar nessa noite, será que no meio do vale que você está conseguindo ouvir a voz de Deus? Será que pela prova que você está passando, você ainda está dando ouvido à voz de Deus? Pai da glória. Será que nos tempos hoje em dia, em que o mundo está aí, roubando a fé dos cristãos, será que você ainda, igreja, consegue ouvir a voz de Deus? Será que consegue sentir a presença de Deus ainda? Meu Deus da glória. Ou será que a igreja está se aliando? Meu Deus. Está se ajuntando aos mortos, aos que estão parados? Não, igreja, não tome essa decisão. Nós somos chamados como profeta para fazer a diferença, para resgatar os que estão mortos. Aleluia. Para resgatar os que estão à beira do precipício. A palavra de Deus nos vai entender aqui que Ezequiel foi levantado com um canal de bênção, mas Ezequiel, meu querido, estava na brecha, estava em cativo, mas o Espírito de Ezequiel estava ligado no céu. Ezequiel estava sensível à voz do Senhor. Glória a Jesus. Você pode ver que o corpo de Ezequiel ficaram no mesmo lugar, ficaram entre as prisões, mas o espírito de Ezequiel estava livre
É verdade. Tem que estar pronto para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Ainda que você está ferido pelas pessoas que estão à sua volta, ainda que o mundo te oprime, ainda que você se sente preso, aprisionado pelo mundo, o teu espírito tem que estar livre, tem que estar pronto para adorar. Aleluia. A Bíblia fala que Ezequiel, no meio daquela situação, eu admiro a vida desse homem, eu admiro ele, porque na situação que ele estava, ele consegue ainda ouvir a voz do Senhor. Quantas vezes estamos numa situação difícil e Deus começa a falar conosco, Deus começa a querer nos usar, começa a nos levantar, e nós duvidamos, nós não damos ouvido. É verdade, Jesus. A palavra de Deus fala que Ezequiel consegue ouvir a voz de Deus. Aleluia. Será que será que temos ouvido a voz do Senhor? Há quanto tempo você ouviu o Senhor falar com você? Ou será que está na saudade? Será que há muito tempo você não tem intimidade com Deus, pela prova que está passando, pela dificuldade que está passando? Será, a igreja, que você tem deixado as prisões te cercarem, te oprimirem? Não faça dessa forma. A palavra de Deus fala que então naquele lugar, Ezequiel ouve a voz do Senhor, Ezequiel é conduzido em espírito, e a palavra de Deus fala então que Ezequiel estava ligado, então Ezequiel é levado para um vale de ossos secos. Ezequiel foi levado para um lugar sem vida, para um lugar sem esperança. Será que estamos preparados para que Deus nos conduza a um lugar dessa forma, para restaurar pessoas através de nós? Meu Deus. Igreja, nós não fomos chamados simplesmente para ficar aqui no conforto desses bancos, no ar-condicionado. Nós somos levantados, sabe para quê? É para ouvirmos essa palavra e sair por agora. Entendemos que nós não somos cadáveres. É, Jeová da glória. Fazer a diferença. Você está aqui nessa noite não pela obra do acaso, mas porque Deus tem um chamado na sua vida, porque você é profeta, porque você é escolhido de Deus. Então entenda que você tem que estar preparado. Será que estamos preparados para o vale que está à nossa frente, pela dificuldade que está à nossa frente? Talvez no dia de hoje eu estou pregando para pessoas que acham que está tudo bem no momento. Talvez eu estou pregando para pessoas que na noite de hoje já está tudo bem. A Bíblia não fala, mas talvez naquele dia, aleluia, Ezequiel pudesse ter levantado mais alegre. Talvez ele tivesse no conforto naquele dia, aleluia. Talvez Ezequiel tivesse, aleluia, com um momento, aleluia, de felicidade naquele dia. A Bíblia não revela, mas Ezequiel foi levado para um lugar sem vida. Talvez no dia de hoje você se sente bem, mas você está preparado para o dia de amanhã entrar num vale, num lugar, aleluia, a qual não vê esperança. É, Jeová. Por que o Senhor colocar essa palavra no meu coração? Porque a igreja do Senhor tem andado despreparada. Meu Rei da Infelizmente, a igreja glória. do Senhor tem andado despreparada. Uma igreja que foi levantada para fazer a diferença. Uma igreja que foi chamada para vencer e para levantar pessoas. Estão ali, aleluia, prostrando. Meu Deus. Qual a imagem que passamos para o mundo? Qual a imagem que passamos para o mundo quando estamos nos prostrando? Qual a imagem que passamos do Deus que servimos quando prostramos diante da dificuldade? Quando chegamos em meio vale, começamos a murmurar. Eu me lembro que ontem, na tarde de Deus, foi pregada uma mensagem aqui. Aquele que habita na sombra do... Aleluia, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente necessário. Irmãos, você não é guardado por qualquer pessoa, você não é escudado por qualquer pessoa. Então por que ficar prostrado, ficar com a cabeça baixa? Por que deixar de acreditar? Por que se acostumar com o vale? Por que desistir na hora que vê o vale? Profetiza.
A palavra de Deus fala que Ezequiel então é levado até aquele vale. Quando ele chega até aquele lugar sem vida, aleluia, o Senhor lhe dá uma visão, aleluia, de ossos secos, aleluia, de coisas que não tinha mais esperança, de mortos. Talvez ele fica sem entender, mas Deus então vem e fala: profetiza, Ezequiel. Aleluia. Deus dá autoridade a Ezequiel agora para que Ezequiel mudasse a cena que estava na sua frente. Deus dá autoridade agora para Ezequiel mudar a situação que ele estava contemplando. Meu querido, da mesma forma eu quero te dizer que Deus te dá autoridade para mudar a cena que você está vivendo. Meu Rei da Glória. Basta você acreditar. Está preparado? Meu Rei. Deus te dá autoridade para isso. A Bíblia nos deixa bem claro que os escolhidos de Deus fariam mais obras, aqueles que crescem fariam mais obras que Jesus fez, obras maiores que as que Jesus fez aqui passando por essa terra. Eles ficaram espantados com o que Jesus fizeram aqui. Jesus ainda disse: olha, se creres farás maiores que essas ainda. É para você entender o tamanho da confiança que foi depositado sobre a minha vida, sobre a sua vida, e muitas vezes ficamos mendigando. Meu Deus. E muitas vezes quando Deus nos conduz até o vale, nós prostramos. Nós nos rendemos diante do vale. Nós nos rendemos diante da prova. Nós nos rendemos diante da situação. É tempo de acordar, igreja. É tempo de entender que nós somos profetas, que nós somos povo escolhido de Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala que Deus pergunta a Ezequiel: pode esses ossos reviver? Ezequiel fala: Senhor, tu sabes. É verdade. Deus manda que ele profetize. Deus dá autoridade, Deus dá legalidade a Ezequiel agora profetizar. E meu querido, eu quero te dizer que essa legalidade já está liberada sobre a sua vida. Quando você não precisa ir até uma determinada cidade para que Deus fale com você. Não, você não precisa mudar de país, procurar o pegador tal e se crer libertando para que a sua vida mude. Deus usa você, você é profeta. Aleluia. Glória a Jesus. O que essa palavra quer nos dizer é que sobre a sua vida Deus colocou autoridade. É que sobre a sua vida, meu querido, tem autoridade. Aleluia. Não precisamos estar mendigando. Nós somos separados de Deus. A palavra de Deus fala, meu querido, que Ezequiel ouve a voz do Senhor. Mais uma vez eu admiro, mesmo que ele estaria em espírito no meio daquele vale, ele consegue ouvir a voz de Deus, ele acredita no Senhor. E meu querido, quantas vezes ouvimos a voz de Deus em meio ao vale e estamos duvidando? Estamos parando, estamos deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem. Estamos deixando de ouvir o que Deus está dizendo para ouvir o que o homem está dizendo. Meu Deus. Quantas vezes estamos saindo debaixo da palavra, saindo da palavra para ouvir o que o homem está dizendo? Quando chega o vale na nossa vida, quando chega o momento do vale na nossa vida, estamos caçando conforto em palavras humanas. Quando chega o momento do vale na nossa vida, estamos caçando pessoas que vêm massagear o nosso ego, confortar o nosso coração. É momento de entender, meu querido, que temos que estar firmados na palavra para sairmos do vale. Pai da glória. Não adianta nada eu chegar aqui nessa noite e dizer que o teu vale vai passar. Não adianta nada eu chegar aqui nessa noite e dizer que a tua situação vai mudar. Não adianta eu chegar aqui nessa noite e dizer que você vai sair desse problema se você não acredita. Se você se acostuma com o vale. Se você não acredita na voz de Deus. Tem que partir de você. A palavra de Deus
fala que Ezequiel consegue entender a voz de Deus no meio daquele vale. Aleluia, ele empresta os seus ouvidos a Deus, ele empresta o seu espírito a Deus e consegue profetizar. Eu quero te convidar nessa noite a colocar a sua fé em prática. Em nome de Jesus. Talvez os Aleluia. problemas dessa vida já neutralizaram a sua fé, já paralisaram a sua fé. Misericórdia, Deus. Talvez você não consiga acreditar mais que você é um profeta. Talvez você profetizava, você pregava, ou talvez você fazia outra coisa especial na casa do Senhor, mas os problemas têm te feito parar, anestesiaram a sua fé. Misericórdia. Talvez no dia de hoje os seus passos já diminuíram. Talvez no dia de hoje a tua caminhada na vida espiritual já se encurtou, você já não tem mais força para fazer o que fazia. Misericórdia, Senhor. Eu te convido nessa noite a usar a sua fé, meu querido, no meio do vale, no meio das correntes que te prende. Entender que você é separado por Deus. Entender que você ainda tem que fazer diferença nessa terra. Entender que você é uma ferramenta separada por Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus fala que Ezequiel então começa a profetizar. A palavra de Deus fala que Ezequiel começa a profetizar. A palavra de Deus fala que enquanto Ezequiel começar a profetizar, houve barulho, houve ruído naquele lugar. Ossos começou a se ajuntar com ossos. Irmãos, o que eu acho interessante nos planos de Deus é porque ali existia um exército. E cada osso procurou o seu devido lugar. Eu creio que talvez naquele vale tinha levitas, tinha pregadores. Eu creio que talvez ali poderia ter sacerdotes que já estavam mortos. Naquele vale representando o povo. E ultimamente a gente preocupa com a igreja, porque a igreja, aleluia, tem deixado se levar e muitas vezes tem parado no vale. Quantos levitas já não adoram mais, estão cantando, morreram no vale? Quantos pregadores já abandonaram a sua fé, abandonaram o que Deus te deu e falou no meio do vale? Quantas pessoas que eram coluna no meio da igreja, era um exemplo, que era um espelho no meio da igreja, meu querido, e no dia de hoje pararam no meio do vale. Estão parados, começaram a andar, quando foram conduzidos ao vale, pararam, deixaram de exercitar a sua fé. Meu Deus. Ezequiel foi conduzido até o vale, mas quando ele chegou até o vale, ele fez a diferença. Eu quero te convidar nessa noite a fazer a diferença. Aleluia. A palavra de Deus fala Misericórdia, Deus. que o exército se põe em pé, mas o exército ainda não tinha isso. A palavra de Deus fala que Deus manda então Ezequiel profetizar novamente. E Ezequiel profetiza, o Espírito de Deus invade aquele exército. Aquele povo recebe a vida. Quem sabe as pessoas que estão paradas à sua volta estão precisando que você profetize na vida dele. Talvez eles não estão com vida espiritual, estão mortos, estão precisando da sua ajuda. Está precisando que você seja um Ezequiel. É, Jesus. Ergue a cabeça, meu querido, porque enquanto paramos no vale de vidas perecendo por minha causa e por sua causa, ergue a cabeça, não para no meio do vale, porque no meio do vale tem pessoas que estão dependendo da minha ajuda, estão dependendo da sua É ajuda. verdade. Não para no meio do vale, talvez a nossa casa mesmo está dependendo de nós, e nós estamos abaixando a cabeça. Talvez aquele irmão que você tanto ama, você olha para ele prostrado no vale e começa a lamentar. Meu querido, é hora de entender que você é o Ezequiel. Meu Tem que rei. essa pessoa se erguer. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Meu rei da glória. Deus. A palavra de Deus fala que Deus levanta Ezequiel no tempo difícil.
Deus leva ele até aquele vale, para que Ezequiel entendesse o que a nação, o povo dele estava vivendo. E diante dessa palavra eu entendo que a igreja tem que se levantar, a igreja tem que erguer a cabeça. Ezequiel foi homem de coragem. Ezequiel profetizou sobre o povo de Israel. A outra vida foi o que eu falei de Jeremias. Também levantado num tempo difícil. Histórias semelhantes num tempo que tudo estava difícil. Jeremias ainda levanta com um menino inexperiente, dizendo não ser ninguém, dizendo não ser capaz. Talvez no dia de hoje Deus te levantou no meio do vale e você se acha incapaz. Talvez no dia de hoje Deus te levantou para fazer uma grande obra e você se sente pequeno. Meu querido, se Deus levantou esses profetas é porque Deus acreditara neles. E da mesma forma, se Deus te trouxe até aqui, se Deus te separou, é porque Ele acredita em você, é porque você tem potencial, é porque você não está acabado. Que a cabeça não aceita derrota, não aceita ficar prostrado. É hora de acordarmos. É hora de tomarmos uma posição. É hora de entendermos que as coisas vão mudar a nossa volta quando nós começarmos a profetizar. É hora de entendermos que as coisas vão mudar a nossa volta quando nós determinarmos na nossa vida, quando nós assumimos aleluia, a posição em que Deus nos chamou. Meu Rei da Glória. É hora de entender que prostrado as coisas não vai mudar. É hora de entender que lamentar na hora do vale não vai mudar nada. É hora de entender, meu querido, que se a situação está difícil, é hora de erguer a cabeça e pedir ajuda ao Deus que nós servimos. Louvado seja o nome do hora Senhor. de entender. É hora de erguer a cabeça, meu querido, e resgatar almas. É hora de fazer missão. É hora de acordarmos. Eu tenho um ditado que minha mãe sempre dizia: abra o olho que você não é japonês. É um ditado que minha mãe sempre dizia. Eu estava indo para a roça no dia de ontem e eu lembrei desse ditado. Eu passei numa curva, a moto deu derrapada, eu pensei: Lucas, abre o olho porque você não é japonês. Então fui com aquilo na cabeça. E você sabia que a igreja está vivendo com o olho fechado? O olho espiritual, a igreja consegue ver tantos problemas, a igreja consegue ver tanta dificuldade no dia de hoje. Você vai conversar com a pessoa, ela consegue enxergar as debilidades de todo mundo, mas não consegue enxergar que Deus levantou ela para fazer a diferença. É, Jeová. As pessoas no dia de hoje conseguem enxergar os defeitos de todo mundo que estão dentro da igreja, mas não conseguem enxergar que Deus o levantara como profeta para fazer a diferença. Meu Deus. As pessoas estão vivendo de olho fechado. As pessoas não estão mais tendo sensibilidade. Se coloque de pé no seu lugar. Essa Meu noite, Rei da Glória. se você quer que a sua vida mude, se você quer que aconteça um reboliço na sua vida, como aconteceu nesta palavra, se você quer realmente que a situação mude na sua vida, se você quer realmente que a história mude, que tudo seja diferente, começa a fazer diferença em tempo difícil, em tempo de prova. Aleluia. Se você quer ser usado por Deus, quer ser levantado por Deus, entenda, meu querido, que você é levantado não é no tempo da bonança, é no tempo que está tudo de mal ou pior. Pai da Glória. Ontem eu pregara para uma membra minha lá e ela começaram a dizer que o sangue dela ferve, como é que ela começa a brincar e que ela é crente, mas que se o pau quebra, ela tem que sair na mão. E eu comecei a conversar com ela e eu peguei e falei assim: é fácil provar que é crente na hora que a pessoa chega e dá um abraço, na hora que a pessoa está sorrindo, na hora que a pessoa está te abençoando. É fácil demais ser crente nessa hora, é fácil demais dizer que é profeta na hora que a pessoa está viva, na hora que ela está com saúde. É fácil demais ser crente. Eu quero ver ser profeta, eu quero ver ser crente
Meu Deus. Nessa hora que temos que entender que nós somos cristãos, contar de 1 até 10, como se diz, irmã Laurinha, e colocar nossa fé em ação. É hora, meu querido, Meu de Deus. provar para o homem que você é crente, que você é quê? Mas de mostrar para Deus, de fazer para Deus, não fazer para que o homem veja, mas fazer para Deus. Mostrar para Deus, se dispor para Deus e falar: Deus, eis aqui um Ezequiel, eu estou Pai pronto, da eu glória. estou de pé, Senhor, e meu Pai. Mesmo que toda ponta e fala: eu estou, você está prostrado. Aleluia. Você fala: Deus, eu estou de pé. Mesmo que o mundo olhe e diga: você está caído, você olha para o céu e creia: Deus, eu estou de pé. Seja um Deus. Ezequiel nessa noite, meu querido. Não Aleluia. aceite a derrota, não aceite se prostrar no Padre. Seja um Ezequiel nessa noite. Glória a Seja Jesus. diferença, meu querido. Foi para isso que Deus te chamou. Foi para isso que Deus te levantou nesse dia. Glórias a Feche seus olhos, eu quero Jesus. orar com você. Senhor Deus e eterno Pai,